Namastê, bom dia, bem-vindas e bem-vindos. Mais uma aula ao vivo do grupo de Swadhyaya. Algumas, a Rafa e a Aline que estão aqui, estavam comigo ontem no Hanuman Namaskar. Fizemos 36 repetições da sequência dedicada a Hanuman. E hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos dar continuidade aos estudos de Mokshadharma Parva, o livro das leis da libertação, ou o trecho do livro da paz que narra a história de Yudhishthira indo se consultar com seu tio-avô Bhishma. Rafa, mudei aqui, vê se está ouvindo agora. A Aline também não está ouvindo. Agora estão ouvindo? Pronto, agora todos estão ouvindo, todos estão ouvindo. Me desculpem, eu fiz uma introdução só falando que hoje é dia 1º de fevereiro. Vamos continuar a estudar Mokshadharma Parva. Começando pelo mantra Narayani Gayatri Mantra, uma vez que Bhishma, um dos maiores personagens do Mahabharata, era discípulo de Narayana. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. E a homenagem de hoje é ao queridíssimo Moody. Moody fez aniversário nesta semana que passou. Ele é uma das maiores referências no estudo de Vedanta, principalmente. Ele é um mestre jamaicano e que atualmente vive entre Portugal e Inglaterra, mas vive viajando pelo mundo, dando muitos satsangas, inclusive na Índia. Quem não teve oportunidade ainda de travar contato com ele, tem diversos canais no YouTube, inclusive em português, que falam um pouco, que trazem um pouco da visão dele sobre o eu interior, sobre a paz interior e sobre a manifestação dessa presença absoluta no nosso dia a dia. Por meio dessa homenagem a Moody, oferecemos nossos corações repletos de gratidão a todos os acharyas, gurus, munis e rishis que há dezenas de séculos contribuem para a nossa evolução. É seguindo os passos já trilhados por todos esses grandes mestres que nos aproximamos cada vez mais da plena compreensão de quem realmente somos. Harion. Frase muito bonita, poderosa, né? Render-se, entregar-se, surrender, como eles usam em inglês, não é fraqueza, pelo contrário, demanda muita força. Só lembrando que no estudo de hoje, Mokshadharma Parva está inserido dentro do Mahabharata, que por sua vez está inserido dentro dos Itihasas, uma categoria de obras épicas, que por sua vez está inserido no Smriti, aquele conhecimento que é lembrado. Mahabharata são 18 parvas, assim como Bhagavad Gita são 18 capítulos. Mokshadharma Parva está aqui dentro de Shanti Parva.
A obra teria sido escrita por Krishna Dwayapayana Vyasa, que é um autor, um escritor, um compilador, um organizador, responsável por uma quantidade incrível de textos clássicos de yoga, do hinduísmo, de mitologia e de muitos conhecimentos variados. Mas ao invés de prestar uma homenagem ao Vyasa hoje, que nós já fizemos na aula anterior, eu queria fazer aqui uma menção honrosa, uma homenagem a Eleonora Meyer, que é uma estudiosa e tradutora incansável, que se ela não traduziu tudo aquilo que o Vyasa escreveu, pelo menos boa parte ela já traduziu. Imagina só você pensar que uma pessoa, ela não traduz do sânscrito, tá? Ela traduz do inglês, mas ela traduziu não só todos os 200.000 versos do Mahabharata, mas ela traduziu muitos Puranas, traduziu muitas Upanishads, muitos Stotras, ela traduziu o Rig Veda. Tudo isso tem hoje gratuitamente em português disponível na internet, graças ao poder incansável dessa mulher, a Vyasa de saias, como diz a Rafa aqui no chat. Então, merece um reconhecimento. Eu já citei algumas vezes durante o nosso grupo de Swadhyaya aqui, em aulas anteriores, mas queria trazê-la aqui para uma tela especial para ela, porque ela merece. Comentários liberados no chat. Quem quiser abrir o microfone para comentar, fazer perguntas também está super convidado. E para aquela maior parte do grupo que assiste às aulas gravadas via o YouTube, aí lembre que você pode deixar um comentário no vídeo ou mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Nós podemos conversar sobre. Essa aqui foi a última tela que nós estudamos na aula passada. Convencido por estas e outras palavras proferidas pelo Brahmani erudito, o rei Sanadit rejeitou sua tristeza e encontrou a felicidade. Aqui nós estávamos narrando a história do rei Sanadit. E agora o Yudhishthira vai fazer nova pergunta. Lembra, é um diálogo de Yudhishthira acompanhado de seus irmãos, acompanhado de seu tio, acompanhado de Krishna. Mas é um diálogo de Yudhishthira, o mais velho dos Pandavas, que se tornou rei depois da batalha de Kurukshetra, e Bhishma, o tio-avô, que fez aquele grande sacrifício abrindo mão do reino, abrindo mão da herança do pai, para que o pai pudesse ser feliz e encontrar a felicidade no amor com Satyavati. Então Yudhishthira pergunta: o tempo, que destrói todas as coisas criadas, está passando sem esperar por ninguém. O tempo é inexorável, é Mahakala, é aquele que devora tudo. Diga-me, ó avô, o que devemos buscar nessa vida? Então, se nós temos pouco tempo, é importante que saibamos exatamente o que buscar para tentar encontrar isso com mais brevidade. E aí, para responder isso, o Bhishma vai contar uma história. Uma história de um Brahmani e o seu filho Medhavin. Então, o Brahmani e o Medhavin, que é o filho do Brahmani. Essa mesma pergunta sobre o tempo que o Yudhishthira fez para o Bhishma, o Medhavin fez para o seu pai. Aí o pai respondeu de forma meio... Sabe quando você não entende bem a pergunta e você dá uma resposta meio genérica? E acaba que no diálogo do Medhavin com seu pai, quem dá os maiores ensinamentos é o próprio Medhavin.
É o filho que acaba ensinando o pai, é o filho que acaba transmitindo conhecimento. Então, esse texto aqui, essas palavras, são do Medhavin. Quando eu sei que a morte não tarda para ninguém, como posso passar meu tempo sem me cobrir com o traje do conhecimento? Então, é por isso que ele está buscando o conhecimento do Pai, porque ele sabe que o tempo nessa vida dele é breve. A morte vem para um homem antes de seus desejos estarem satisfeitos. Ninguém, absolutamente ninguém, realiza todos os seus desejos antes de morrer. Nem quem ganha na Mega Sena, nem quem se casa com a pessoa mais amorosa do mundo, nem quem tem 50 filhos. Não existe isso. Por quê? Porque os desejos são infinitos. Os desejos nunca são plenamente satisfeitos. A partir do momento que você realizou um desejo, instantaneamente surge outro na sua mente. A morte arrebata uma pessoa quando ela está ocupada em colher frutos. A morte arrasta suas vítimas antes de suas ações estarem terminadas. As ações de amanhã devem ser feitas hoje. Então, o que você quer realizar? Realize hoje, ou pelo menos haja para que você consiga realizar isso hoje. Isso aqui parece discurso de coach falando sobre os problemas da procrastinação, mas já era um tema relevante mais de 2000 anos atrás. Uma pessoa deve se dedicar à prática de virtude, exercendo ahimsa e satya. Ahimsa, não violência. Satya, a verdade. Deve ultrapassar o domínio do desejo e da ira. Deve considerar prazer e dor da mesma maneira. Aqui, a equanimidade de Krishna. Considerar prazer e dor da mesma maneira. Um dos grandes filósofos do século XXI, como é que é o nome dele mesmo? Neymar. O Neymar, jogador da seleção brasileira, fez uma tatuagem aqui, não sei se vocês já viram, ou mais para cima aqui, escrita "Tudo passa". É o que o Medhavin está falando para o pai dele. Considerar o prazer e a dor da mesma maneira. Ou seja, considerar que tudo é passageiro. Não importa a quantidade de prazer que você está vivenciando agora, nem a sua intensidade. Não importa o sofrimento que você está enfrentando nesse momento. Tanto a felicidade quanto o sofrimento são passageiros. Tudo passa, vão passar. Essa é a atitude de equanimidade. Não se apegar nem ao sofrimento, nem à felicidade. E obter tranquilidade controlando os sentidos. Um resumo da fórmula para aquilo que nós devemos buscar nas nossas vidas. Aí a Aline fala, é aquela questão de se tornar uma pessoa sem graça. Será? Essa discussão aqui vem de longe, né, Aline? Ela faz até para provocar, eu já sei. Considerar que essa felicidade é passageira ou considerar que esse sofrimento é passageiro não implica necessariamente em abrir mão de viver a felicidade e o sofrimento. Será que ser equânime significa não viver a felicidade e não viver o sofrimento?
Será que essa equanimidade não tem uma raiz mais profunda, no sentido de que eu estou feliz agora, eu vou vivenciar ao máximo essa felicidade, sem me apegar a ela, consciente de que ela é passageira? E se eu estou triste agora, eu vou viver esse luto, essa perda, esse sofrimento, mas sem me apegar a ele, sem deixar que ele me arraste para uma depressão, porque eu sei que isso também é passageiro? Pode ser que a equanimidade não seja necessariamente abrir mão de emoções. E o Yudhishthira, muito curioso, segue conversando com seu tio-avô. Ó, tu que conhece os homens, me diga por qual conduta uma pessoa pode ter sucesso neste mundo e se manter livre de aflição. Como também uma pessoa deve agir neste mundo para que ela possa alcançar um fim excelente. Tenham em mente que esse diálogo está ocorrendo, é a continuação de um diálogo que começou com ensinamentos do tio-avô Bhishma para o seu sobrinho Yudhishthira, que havia acabado de assumir o trono. O Bhishma era assim a autoridade maior, apesar de nunca ter sido rei, era reconhecido por todos como a autoridade maior de toda a região. E o Yudhishthira foi se aconselhar: o que é que eu faço? Agora eu sou rei, o que é que eu faço? E aí, no primeira metade do Shantiparva, o Bhishma dá conselhos sobre como governar com ética, com justiça, como governar para o seu próprio povo, prezando pelo bem-estar dos súditos. Então, deu aconselhamentos políticos, econômicos, sociais. Agora, no Mokshatharma Parva, o Yudhishthira começa a fazer perguntas de cunho mais pessoal. Então, como viver uma vida plena? Como alcançar a libertação? Como alcançar meus objetivos? Como me libertar do sofrimento? E claro que esses questionamentos todos não são apenas para si. Esses questionamentos são para que esse conhecimento de Bhishma não se perca quando ele resolver deixar o corpo, porque Bhishma tinha esse dom de escolher o horário da sua morte. Então Yudhishthira, ao fazer todos esses questionamentos, oferece a Bhishma a oportunidade de compartilhar tudo aquilo, todo o conhecimento que acumulou ao longo da sua vida fantástica. Comentário da Rafa sobre a equanimidade. É como brincar num parque e não se aterrorizar com os brinquedos e nem se chatear quando a hora de brincar acabar. Olha que legal isso. É uma coisa muito curiosa, né? Quem convive com crianças pequenas sabe que é assim, é quase que inevitável. Quando você vê uma criança se divertindo muito, você sabe que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa para ela começar a chorar. É quase que inevitável isso. Ou porque está na hora de ir embora, ou porque tomou um tombinho, ou porque apareceu um amigo. Porque isso gera um pouco, né? Esses picos de emoções são assim, nas crianças isso é muito mais destacado. A Carla fez uma pergunta aqui. O Bhima é aquele que está espetado com milhares de flechas, né? É, é sobre ele que nós estamos falando, mas um detalhe aqui é que existe o Bhishma, que é o tio-avô que está deitado na cama de flechas. É com ele que nós estamos conversando, é com ele que o Yudhishthira está conversando. E existe o Bhima, que é outra pessoa, que é o irmão fortão do Yudhishthira.
é o terceiro irmão. Yudhishthira é o mais velho, filho do Dharma. Arjuna é o segundo mais velho, filho de Indra, é o arqueiro. Bhima é o do meio, ele é filho de Vayu. Ele é o fortão, poderoso, grandão. É ele que destrói todos, que mata todos os 100 Kauravas. Inclusive o Duryodhana, que é o mais velho deles. E aí depois tem os dois mais novos, Sakula, não, confundi os dois, Nakula e Saradeva, que são os gêmeos, filho dos Ashwini Kumaras. Então eles são filhos de dois gêmeos, então Nakula e Saradeva também são gêmeos. Então nós estamos tratando aqui de Bhishma, o tio-avô, que foi derrotado por Arjuna na batalha, mas como ele ganhou o dom de escolher o horário da morte, ele não morreu, mesmo transpassado por incontáveis flechas. Tanto que ele se deitou na cama de flechas, as flechas que transpassaram seu corpo se transformaram em uma cama. Esse sofrimento da criança já deve vir mesmo das impressões passadas, pois nem deu tempo de ela se apegar às coisas, pois já nascemos assim. Bem lembrado, Simone. Bem lembrado. Alegrias e sofrimentos já estão dentro dela como sementes, como samskaras. Então tudo aquilo já está acumulado e só está esperando a hora de se manifestar. O que a criança faz é muito facilmente dar oportunidade para os samskaras desabrocharem, né? Para eles crescerem e se manifestarem. Então, para responder essa questão aqui do Yudhishthira, como devemos agir nesse mundo, e vamos falar de novo sobre equanimidade de uma certa forma, o Bhishma não responde diretamente. O Bhishma evoca um dos mais legais personagens do hinduísmo, que é o Prahlada. O Prahlada e o sábio Ajagara. Este é o Prahlada, gente. Mas espera aí. Vocês lembram quem é o Prahlada? Alguns de vocês até assistiram o filme. Como é o nome do filme? É Narasimha o nome do filme? É o nome do personagem mesmo? Narasimha. Já assistiram um filme na Netflix, Narasimha, em que o Prahlada é um garotinho. Isso, ali ele disse aqui, o menininho. Ele é o filho do Hiranyakashipu, o filho do Asura Hiranyakashipu, mas que é devoto de Vishnu. Mas esse aqui, aquele menininho, depois que o Vishnu destruiu o Hiranyakashipu, o Prahlada cresceu. Cresceu e se tornou rei. Ele assumiu o lugar do pai, Hiranyakashipu. E ele governou todos os mundos inferiores da forma mais justa que os mundos inferiores já tinham visto. Então, o Prahlada se tornou o rei dos Asuras. Mas um rei justo, correto, um rei de virtude. Então, o Prahlada se tornou rei. E este aqui é o Ajagara. Ajagara era um outro rei na Rússia que recebeu uma maldição e se transformou numa cobra piton. Não é aquela piton amarelinha, bonitinha e tal, mas também é piton, tá? Conhecem aquela piton albina? Eu não achei uma foto da piton albina enroladinha, então trouxe outra foto piton aqui. Então, a Jágara, apesar de ter a forma de uma cobra e ter recebido uma maldição, ele era visto como um grande sábio.
Então o Prahlada, sempre humilde, ainda rei e continuava humilde, resolveu fazer perguntas para Adyagara. Livre do desejo, com a alma purificada, possuidor de humildade e autodomínio, dotado de inteligência e sabedoria, tu, Adyagara, vives como uma criança, puro como uma criança. Tu nunca cobiças qualquer tipo de lucro e nunca te afliges por qualquer tipo de perda. Olha uma forma de enxergar a equanimidade. Não cobiçar lucro, não se afligir por perda. Tu estás sempre contente, ó Brahmana, e não pareces estimar, qualquer coisa no mundo, qualquer coisa mundana, qualquer coisa material. Enquanto todas as outras criaturas estão sendo carregadas na correnteza do desejo e paixão, tu estás perfeitamente indiferente a todos os atos concernentes à religião, lucro e prazer. Tu pareces estar em um estado de plena quietude, desconsiderando todos os objetos dos sentidos. Tu te moves como uma pessoa emancipada, somente testemunhando tudo. Qual é a tua sabedoria? Veja que a pergunta do Prahlada tem um quê da provocação da Aline, de não tá nem aí para o prazer, não tá nem aí para a alegria, não tá nem aí para a felicidade, o que parece uma vida vazia. E aí o Adyagara responde com a sua sabedoria. Vamos ver o que a cobra Piton, tem a dizer sobre isso. Eu não me entrego à alegria ou à tristeza. Todos os tipos de união têm uma tendência à desunião. Ou seja, todas as aquisições com certeza terminarão em destruição. Então eu nunca coloco meu coração na aquisição de qualquer objeto. Todas as coisas possuidoras todas as coisas possuidoras de qualidades seguramente encontrarão com a destruição. O que são coisas possuidoras de qualidades? Coisas submetidas aos 3 gunas: sattva, rajas e tamas. Ou seja, aquela prakriti, matéria primordial, que se transformou em natureza manifesta. Tudo isso surgiu a partir dos gunas, tudo isso vai retornar à sua destruição, vai retornar à origem no pralaya, na dissolução. A morte vem na hora, mesmo para a mais forte das criaturas aladas que percorrem o céu. Mesmo os devas, criaturas aladas que percorrem o céu, os devas, mesmo os deuses hindus, também morrem na grande dissolução, no Mahapralaya. Existem pequenos pralayas intermediários, a esses os devas sobrevivem, e existe o Mahapralaya, que acontece de tempos em tempos, a grande dissolução. Então, os pralayas simbolizam todas as noites da vida de Brahma. O dia da vida de Brahma é a criação do universo, a noite é a dissolução do universo, é o pralaya. Esses são os mini pralayas. Nesses, os devas continuam. Mas quando Brahma vive 100 anos, Brahma se recolhe. Brahma deixa de exercer o seu papel de criador e destruidor, e aí ocorre o grande pralaya, o Mahapralaya, a grande dissolução. Nesse caso, até os devas são dissolvidos, para depois recomeçar tudo de novo. Mas voltando aqui, então a morte vem na hora do mesmo para os devas. Possuidor de conhecimento, vendo todas as coisas criadas assim sujeitas a serem afetadas pela morte, e pensando que todas as coisas possuem a mesma natureza, eu durmo em paz, sem ansiedade no coração.
Então, ele não tem aquele problema que os Asuras querendo a imortalidade. Isso. Se nem os Devas são imortais, os Asuras vão ser, não serão. Imagine que você está vivenciando uma felicidade plena e sabe que essa felicidade plena é passageira. Você vai se afligir por causa disso? Você já vai sofrer porque sabe que a felicidade vai acabar? Ou se você está sofrendo, você vai se entregar ao sofrimento absoluto por não saber até quando esse sofrimento vai acontecer? Então, a Jagara descobriu uma fórmula de viver em paz sem ansiedade no coração, que tem relação com o próprio comportamento de cobras piton. As cobras piton têm uma forma muito peculiar de atacar suas presas. Elas ficam escondidas, camufladas. Elas não correm atrás de suas presas. Elas esperam as presas virem até ela. Se eu consigo uma refeição abundante, desfruto dela. Por outro lado, passo muitos dias sem comer nada. Tá tudo bem. Às vezes eu durmo em uma cama confortável. Às vezes eu durmo na terra nua. Tá tudo bem. Eu estou às vezes vestido em trapos, às vezes em trajes de excelente qualidade. Eu nunca rejeito tais prazeres que são consequências de minhas virtudes, mas eu não me esforço para obter tais objetos. Então, Bhishma está contando a Yudhishthira a forma que a Jagara tem de enxergar a equanimidade. Para a Jagara, a equanimidade é isso. Eu não vou ficar perseguindo, buscando a realização dos meus desejos mundanos. Mas quando eles são oferecidos a mim, seja por. Aliás, eu ia falar seja ou não, mas não é o caso de opção. Sempre serão oferecidos a Jagara por conta do karma acumulado, por conta das virtudes que ele realizou. Então ele não rejeita os prazeres que são frutos do próprio karma. Ele vive. Está até escrito aqui que são consequências de minhas virtudes. Ele usufrui dos prazeres. Não é a única forma de enxergar. Algumas pessoas abrem mão, se restringem, se reprimem. E por meio disso querem exercer uma disciplina absoluta, um tapasse absoluto e alcançar a realização. A Jagara enxerga diferente. Esse é o voto rígido que eu adotei e sigo de coração puro. Tal voto pode assegurar a imortalidade e a verdadeira felicidade do coração. Minha mente nunca se desvia desse voto. Eu sou moderado em tudo. Não há restrições a respeito de comida e bebida e outros objetos de prazer para alguém praticando esse voto. É a proposta, é a filosofia de, ao invés de reprimir os prazeres, eu apenas não vivo em busca deles. Não vivo por eles, não vivo pelos desejos. Não vivo, minhas ações não visam a satisfação dos meus desejos. Mas, se eles são realizados, por que é que eu vou me culpar por isso ou por que é que eu vou deixar de usufruir? É uma abordagem sobre equanimidade. Ah, bem lembrado, Simone. Boa questão. Vou até voltar aqui. Boa questão levantada.
não se esforçar me confunde um pouco. Ótimo, porque isso pode soar comodista, né? Isso pode soar como aquele que faz a inação descrita por Krishna. Na Bhagavad Gita, o Krishna ensina o Arjuna que todos têm o dever, a responsabilidade de agir. E que não agir é um erro, não é uma opção. E o Adyagara está falando aqui que ele espera os prazeres virem até ele. Ou talvez eu tenha confundido vocês quando eu disse que a cobra espera as suas presas passarem na sua frente para simplesmente pegar e se fartar com seu jantar. Me parece, Simone, que o ensinamento não é não agir ou não se esforçar. O ensinamento é não se esforçar pela satisfação dos desejos, mas agir e se esforçar sim em busca do conhecimento, em busca de uma vida de virtudes, em busca do autoconhecimento e da libertação. A Aline está complementando o que eu estou dizendo aqui. Esses prazeres vêm em consequência de algo, no caso das virtudes, ou seja, ele age. Ele age não buscando os prazeres, ele age buscando a evolução, age buscando o bem dos outros, age buscando a libertação. E a consequência dessas ações, a longo prazo, será a libertação. A curto e médio prazo, são prazeres, são efeitos do karma do tipo punya, o karma que traz efeitos positivos para a vida dele. Mas é um agir em esforço, é confuso mesmo. Sim, então não é deixar de se esforçar e se acomodar. É deixar de se esforçar pela coisa correta. Se esforçar não por satisfazer seus desejos, se esforçar por ter uma vida seguindo o Sanatana Dharma. A Simone diz, ele não se esforça pelo resultado. Perfeito. A Aline diz, ele não se esforça. Agir sem esforço. Se você segue o seu Dharma, o Swadharma, as suas ações são naturais. Aqui, esse termo esforço é difícil porque ele tem algumas conotações diferentes, né? Então, esforço enquanto antítese de acomodação, aí sim, haja com esforço, haja com empenho, haja com dedicação, haja com afinco, haja com disciplina. Se esforço for sinônimo a isso, ótimo. Se esforço for agredir a si mesmo, superar seus limites, fazer algo contra essa natureza, fazer algo de forma forçada, forçosa, aí não. Se você age segundo o seu Dharma, por mais que você se empenhe, isso não é uma coisa forçada. Isso é uma coisa natural. Agir no sentido de seguir o Dharma, como a Guina escreveu. A Carla usou uma boa frase aqui. Ele se esforça sem forçar. Claro isso? Boa, cara, gostei. Obrigado por destacar esse ponto, porque tinha ficado mesmo com uma conotação diferente do que eu imagino que Bhishma gostaria. Yudhishthira, curioso, aproveitando a oportunidade. Diga-me, avô, o que é aquilo que é chamado pelo nome de Adhyatma? Ó, tu que conheces Brahman, de onde foi criado esse universo consistindo em coisas móveis e imóveis? Fale-me também sobre a destruição universal.
Adhyatma é o Atman principal, o Atman elementar. Vamos ver o que Bhishma tem a dizer sobre isso. Aqui tem Sankhya, hein? Terra, água, fogo, ar e espaço, os 5 elementos, são os Mahabhutas, que constituem a origem e a destruição de todos os objetos criados. Como assim a destruição também? Para aquele de quem estes grandes elementos primordiais têm sua origem, eles voltam repetidamente, se separando de todas as criaturas. Ou seja, tudo é Brahman. Brahman é manifesto. E o Brahman se manifesta por meio dos Mahabhutas. Então, os Mahabhutas vieram a partir de Brahman. Os Mahabhutas permitem a manifestação do mundo material. São a própria manifestação do mundo material. Quando há a dissolução, os Mahabhutas retornam, se retiram e voltam a Brahman. Ou voltam àquele conceito de Mula Prakriti, a matéria primordial e manifesta. Então, os Mahabhutas são responsáveis por manifestar o mundo e por acabar com a manifestação. Assim como uma tartaruga estica seus membros e os recolhe novamente, o Adhyatma cria todos os objetos e novamente os recolhe em si mesmo. Eu vou explicar antes de ler, porque pode ficar confuso demais. Tá? Aqui é um conceito, é uma explicação inspirada no conceito do Samkhya, que acho que a maioria já conhece. Quem não conhece, nós temos aula sobre Samkhya Karika, que é a maior explicação sobre Samkhya que nós podemos ter. Mas Samkhya é aquela filosofia que estuda a cosmogonia e que diz que o universo surgiu a partir do encontro de Purusha e Prakriti. Purusha enquanto consciência e Prakriti enquanto natureza. Prakriti ou Mula Prakriti ou Pradhana é a natureza imanifesta. É como se fosse a matéria-prima necessária para que seja criada a matéria que nós conhecemos. Mas ela ainda está imanifesta, ainda está sutil. E quando Purusha e Prakriti se encontram, surgem os gunas, as 3 qualidades, sattva, rajas e tamas, que agitam Prakriti de tal forma que ela dá origem ao universo manifesto. Ela deixa de ser apenas uma matéria-prima primordial, uma matéria-prima abstrata, sutil, e se transforma em uma matéria bruta. E aí surgem Buddhi, Ahamkara, Manas, Jnanendriyas, Karmendriyas, Tanmatras, Mahabhutas. Ou seja, o intelecto, a noção de eu, a mente, os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, os elementos sutis e os elementos densos. Assim, o Samkhya descreve a criação do universo, que depois ocorre o processo inverso para ocorrer a dissolução do universo. No finalzinho, na parte inferior daquele quadro do Samkhya, famoso quadro do Samkhya, nós temos aqui os elementos densos, espaço, ar, fogo, água e terra, os elementos sutis, ou as potencialidades dos elementos densos, que é o som, o toque, a forma, o sabor, o aroma,
Os órgãos dos sentidos, Jnanendriyas, os órgãos capazes de captarem as informações do universo externo e trazerem para a mente interpretar. E Karmendriyas, que são os órgãos de ação. São as formas com as quais a mente interage, age no universo manifesto, seja por meio da fala, por meio da locomoção, por meio da digestão, da excreção, da reprodução. É disso que trata esse trecho do capítulo 194. Som, órgãos de audição e aparelho fonador surgem do espaço como seu progenitor. O espaço, ou éter, ou akasha, tem a relação da origem ao som, aos órgãos de audição, os ouvidos, e o aparelho fonador. Então ele está falando sobre o elemento, as qualidades sutis, os órgãos de sentido e os órgãos de ação. Toque, pele e mãos são os atributos triplos do ar. Então o ar vai o toque, pele e mãos, ou a capacidade de aprender, de agir, de fazer, de manipular. Forma, olhos e digestão são os atributos triplos do fogo. Fogo, Agni ou Tejas, forma, olhos, digestão. Sabor, língua e órgãos reprodutivos representam os três atributos da água. Sabor, língua, órgãos reprodutivos. Aroma, nariz e ânus, propriedades triplas da terra. Aroma, nariz e ânus. Os Mahabhutas, os elementos, são 5. A mente é o 6º. Os sentidos e a mente, ó Bharata, são as fontes de todas as percepções de uma criatura viva. O 7º é chamado de Buddhi e o 8º é Atman. Os sentidos e a mente são as fontes de todas as percepções de uma criatura viva. Como que uma criatura viva percebe o mundo à sua volta? Por meio dos Jnanendriyas, ouvidos, pele, olhos, língua e nariz, ou a capacidade de ouvir, a capacidade de tocar, a capacidade de enxergar, e manas, é a mente. Um traz as informações, o outro processa. É assim que eu entendo o mundo ao meu redor. O 7º é chamado de Buddhi, que é a inteligência, ou que é o poder de intuição, ou que é o intelecto superior. E o 8º, acima deles, é Atman, que o Samkhya chama de Purusha. Eu não quero confundi-los ainda mais, dizendo que essa descrição tem uma relação mais próxima com a interpretação vedântica do que a interpretação Samkhya da cosmogonia. Afinal de contas, ele está usando o termo Atman, está usando o termo Brahman, que o universo foi criado a partir de Brahman, e Samkhya não menciona isso. Mas, como a interpretação Vedanta derivou da interpretação Samkhya, eu trouxe para vocês aqui a interpretação Samkhya, para facilitar, porque todos nós já estudamos mais essa questão. A Rafa diz que lembram muitos os chakras. Não por acaso, Rafa, Muladhara Chakra é associado ao elemento terra, Swadhisthana ao elemento água, Manipura ao fogo,
Anahata ao ar e Vishuddha ao espaço. Agnya e Sahasrara estão acima do mundo material. E aí, de novo, Muladhara, ânus, chakra básico. Swadhisthana, órgãos sexuais. Manipura, a região do estômago, digestão. O Anahata, a ação, os empreendimentos. E a fala, o Vishuddha, na região da garganta. Então, não é coincidência ter lembrado dos chakras. O Ahamkara não entra aí, já está dentro da mente. O Ahamkara aqui é a... Deixa eu voltar para cá. Aqui no Samkhya nós teríamos Manas, Ahamkara, Buddhi e Prakriti. Se vocês acompanharem o mouse, aqui logo acima Manas, Ahamkara, que é a noção do eu, Buddhi, que é o intelecto superior, e Prakriti, que estaria aí acima de todos. Na interpretação do Vedanta, e aí a sugestão é estudar as obras do Shankaracharya. Nós já estudamos o Atma Bodha ou o Tattva Bodha? Acho que nós estudamos o Atma Bodha. O Tattva Bodha. Então, tem vídeo sobre o Tattva Bodha. Obrigado, Rafa. Obrigado, Aline. Vale a pena dar uma olhada lá para entender a interpretação do Vedanta sobre essa cosmogonia Samkhya. Então, o princípio da egoidade é aquilo que dá início a isso tudo para o Vedanta. Então, ele não é descrito como um tattva, como um dos elementos. O Bhishma continua, tá? Dando as suas lições. Um homem inteligente deve subjugar todos os seus sentidos. Isso já foi dito várias vezes no Mokshadharma Parva. As três qualidades, os três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, estão sempre ligadas às criaturas vivas, cuja consciência está sob domínio desses gunas. Lembrem que os gunas atuam na matéria manifesta. Mas a matéria manifesta não é só carne e osso, não é só uma pedra, não são só objetos físicos densos. A nossa mente também é matéria manifesta. O prana, a energia, os chakras, também são matéria manifesta. Então, também estão sob o domínio dos gunas. Nossa consciência, nossa mente também está sob o domínio dos gunas. Sattva traz sukha. Rajas traz dukkha. Se esses dois se combinam com tamas, então nem sukha nem dukkha são produzidas, somente ilusão. Sukha é o prazer, a alegria, a felicidade. Efêmera, mas felicidade. Dukkha é tristeza, perda, sofrimento. Então, Sattva traz Sukha, Rajas traz Dukkha. Isso aqui, Samkhya Karika também fala bastante sobre, inclusive a Bhagavad Gita fala sobre as qualidades, sobre os gunas. Só relembrando, dando mais referências para quem está começando a conhecer agora esses termos. Sattva, a tradução de Sattva pode ser luz, pureza, harmonia, equilíbrio perfeito, bondade. Samkhya Karika diz que Sattva tem a natureza do prazer, a natureza de Sukha e o propósito de iluminar, de trazer iluminação.
O Rajas, o que é Rajas? Rajas é movimento, é paixão, é mudança, é ação, é dinamismo. O Rajas, a natureza do Rajas é dor, é dukkha. E o propósito é a ação. E o Tamas, que é inércia, escuridão, inatividade e ignorância, a natureza de Tamas é ilusão e o propósito de Tamas é restrição, é suspensão. Isso é Sampikariká e Bhagavad Gita e vários outros textos que falam sobre Sattva, Rajas e Tamas. Então, se tudo que é manifesto está sob os gunas, e quando os três se unem, a ilusão é gerada, logo tudo é ilusão. Essa é uma das interpretações. A interpretação do véu de Maia é isso. É que é um véu ilusório que recobre tudo. Que tudo é ilusório. A interpretação do Samkhya não leva para o lado de que tudo é ilusão. O que é ilusória é a nossa identificação de Purusha com o mundo manifesto. Aqui é a principal diferença de Samkhya e Vedanta e cada um que vai descobrir para si qual é a melhor, qual é a verdade para si, o que é que faz mais sentido para si. O mundo manifesto ser todo ilusório, tudo que existe manifesto, inclusive eu, é uma pura ilusão. Isso é Vedanta. Ou o mundo existe, os elementos materiais existem e a ilusão faz com que o eu interior, o Atman, se confunda com o mundo manifesto, se confunda com o corpo, se confunda com a mente. Por que eu digo que isso faz. Depende de cada um? Porque o resultado prático é absolutamente o mesmo. Então, não importa por qual caminho que você vai chegar no mesmo lugar. Então, o que é que faz mais sentido para você? Tá tudo bem, vai por esse caminho. A Aline fala, eu gosto da ideia de ilusão. Mó doído, mas eu gosto. Então, pronto, esse é o caminho que faz sentido para você. Se esse caminho faz mais sentido para você, vai ser mais fácil seguir esse caminho do que se forçar a acreditar que não é ilusão, existe de verdade. Só não é o seu eu interior. Mas para que você vai se forçar a isso se o objetivo último é se perceber enquanto Brahman? É isso que você quer chegar, não é? É a fusão, é a união do si mesmo com a máxima consciência universal, com a consciência absoluta, com o princípio de criação do universo. Os dois caminhos vão levar para o mesmo lugar. Note a distinção entre essas duas coisas sutis, isto é, Buddhi e Atman, o intelecto superior e Atman. Uma manifesta as qualidades, a outra não. Então, Buddhi, o intelecto superior, a inteligência, é manifesto, é matéria manifesta. Ou seja, está sob os efeitos de gunas. O Atman não. O Atman não é matéria manifesta. Embora diferentes uma da outra por suas respectivas naturezas, ainda podem ser vistas sempre existindo em um estado de união. É Buddhi quem reflete perfeitamente o Atman. É o elemento que está mais próximo do Atman. Então, a única diferença entre Buddhi e Atman é que o Buddhi está coberto pelo véu de ilusão ou Buddhi está sob os efeitos dos gunas e por isso ele é manifesto. Por isso já não tem o mesmo nível de perfeição de Atman, mas ele reflete com boa fidelidade a natureza do Atman.
E continuo. Eu sei que essa parte aqui, os conhecimentos são meio complexos. Quem tiver dúvidas vai perguntando. Se está vendo a aula gravada, pode mandar as considerações. Se não entendeu nada, vale falar também, tá? A pessoa que renuncia a todas as ações inferiores, pratica tapas, ou seja, a disciplina, ascetismo, se dedica a estudar o Atman, se deleita com isso e se considera idêntico a todas as criaturas, obtém um fim sublime. Por que é idêntico a todas as criaturas? Porque todas as criaturas são manifestações de Atman ou de Brahman, assim como eu, assim como você. Então, nós somos idênticos. Estamos revestidos por corpos diferentes, mas somos idênticos. Como uma ave aquática, enquanto se movendo sobre as águas, nunca é encharcada naquele elemento, assim mesmo uma pessoa de sabedoria se move, assim mesmo uma pessoa de sabedoria se move no mundo material. Não tem aquilo que os patos têm uma resina que as penas dele não molham? E quando ele quer voar, ele consegue voar sem estar com as penas encharcadas? Acho que é uma resina, não sei que substância que ele tem nas penas, que as penas dele são impermeáveis. Então a ideia aqui é que uma pessoa sábia seja impermeável ao mundo manifesto. Pergunta: o Ramsa sendo mais uma vez lembrado. Um cisne também é uma ave aquática. Obrigado pela lembrança. Estou usando pato, mas vamos usar o Ramsa, vamos usar o cisne, bem melhor. Então, o cisne não nada nas águas? Nada. Passeia, convive com outros cisnes e outras cisnas. O cisne está ali no lago, está curtindo, mas ele não é encharcado pela água do lago. Ele não se confunde, ele não se mistura com o lago no sentido de perder a sua essência. Então o sábio sabe que ele é Brahman. Então ele vive no mundo material, interage com outras pessoas vivendo no mundo material, vive as suas alegrias e tristezas. Mas ele não perde a sua essência, ele não se dissolve no mundo material, ele continua sendo Brahman, continua sendo Atman. E ele só pode curtir de forma plena justamente por isso. Porque o cisne tem a impermeabilidade, então ele pode nadar à vontade que não vai se misturar. E você, a partir do momento que você tem a consciência de que você é Brahman, você usufrui de cada momento sem a angústia de saber se aquilo vai terminar ou não, se o sofrimento vai passar ou não, se novas alegrias virão ou não. Você não tem essas angústias, você não tem a ansiedade, como o Ajagata ensinou. Ajagara. Deve-se agir no mundo sem aflição, sem alegria, olhando igualmente para tudo. Aqueles que sabem que Atman é livre de todos os objetos mundanos e é somente um, obtêm o conhecimento mais elevado e conquistam a felicidade infinita. De novo aqui o princípio da equanimidade. Mas não paramos por aqui. Atman não pode ser percebido a menos que os sentidos, os quais estão ocupados com diversos objetos e que são difíceis de serem controlados, estejam todos devidamente dominados. Aquele que sabe disso é realmente sábio. Mais uma questão aqui que nos faz refletir um pouco. Se eu subjugar completamente os meus sentidos, como é que eu vou experimentar, como é que eu vou vivenciar os prazeres mundanos?
Se eu tenho que controlar o paladar, subjugar o paladar, como é que eu vou obter o prazer em uma refeição? Se eu tenho que subjugar a visão, como é que eu vou obter prazer ao ver uma obra de arte? Me parece que aqui o ensinamento é você desenvolver a habilidade de controlar, de dominar plenamente os seus sentidos. E quando você desenvolve essa habilidade, você é capaz de apertar o botão on e off. Liga e desliga. Eu estou num jantar com amigos. Eu vou dominar, vou desligar o sentido do paladar? A comida vai ficar insossa? Não. Ligo o paladar. Me deleito com o jantar gostosinho e tá tudo bem. Depois do jantar, volto para casa, me sento para fazer a minha meditação. E agora? Vou ficar naquela ansiedade. Nossa, mas aquele pudim de leite da sobremesa estava fantástico. Eu queria um pedacinho a mais. Será que ainda tem? Será que eu trouxe? Será que está na geladeira? Nossa, mas estava tão gostosa aquela caldinha de... Aí eu não vou meditar. Então, nesse momento, desligo. Os sentidos passam a funcionar como meus recursos, minhas ferramentas. Quando normalmente o que acontece é que nós somos dominados completamente pelos sentidos. Então é você quem exerce a sua vontade. Agora os sentidos vão me trazer as percepções do mundo à minha volta, vão me trazer os prazeres, vão me trazer as informações, vão me trazer conhecimento do universo manifesto ao meu redor. Mas na hora que eu quiser, eu fecho as portas dos sentidos e olho para dentro. Para mim, isso é que é dominar os sentidos. Isso é um domínio de sentidos, para mim, até mais avançado do que alguém que vive comendo só arroz sem sal a vida toda. São dois caminhos. Um exemplo clássico que é muito utilizado e traz muita polêmica no universo do yoga, o brahmacharya, a castidade, o celibato. Será que um indivíduo que opta por fazer pelo voto brahmacharya, opta pela castidade e se esforça, se empenha, se dedica, tem que fazer realmente força para se manter fiel ao voto de brahmacharya? Será que ele é menos escravo dos sentidos do que aquele que age com um pouco mais de naturalidade e é casado, tem relações sexuais com seu marido ou com a sua esposa, mas pensa nisso durante o ato e depois do ato, aquilo não é uma perturbação, não é um vritti, não é algo que esteja te arrastando para aquilo. Eu acho que depende, eu acho que os dois caminhos são válidos. Um é dominar os sentidos pela força, o outro é dominar os sentidos com a habilidade de se dedicar 100% quando está usufruindo dos sentidos
e entender que há momentos em que os sentidos devem ser completamente desligados. Quando você consegue desligar seus sentidos, quando eles voltam, você consegue sentir melhor as coisas. É o sentir com mais atenção. Eu não sei se para todo mundo o melhor caminho é brahmacharya, a restrição, a contenção absoluta, e não estou falando só de sexualidade, estou falando dos sentidos. Alguns só funcionam se for assim, com essa restrição mais total. Sabe aquelas pessoas que falam: ah, eu não tenho maturidade para comprar uma caixa de bis, porque se eu compro uma caixa de bis eu vou comer ela todinha até acabar, então para mim é melhor não comprar a caixa de bis. E aí a pessoa não fica pensando na caixa de bis. Já outra pessoa fala: não, eu vou comprar a caixa de bis e vou comer 2 bis por dia. E a pessoa tem o autocontrole para comer 2 bis, se satisfazer com aquilo, usufruir daquele prazer e só voltar a pensar nisso no dia seguinte. Quem está certo, quem está errado? Não sei se dá para dizer que alguém está certo e alguém está errado. Certo é aquele que encontrou o melhor caminho para si. Na minha visão, esse é o certo. A Simone comentou aqui, eu tinha passado falando ainda sobre Budi. A sensatez parece então que tem relação com Budi próximo a Atman. Não por acaso Budi é chamado de inteligência, né, de intelecto superior. Porque Budi está muito menos contaminado pelos samskaras, pelos vasanas, pelas tendências de comportamento, pelas memórias, pelos sentidos, pelos desejos. Tudo isso que está na nossa mente o tempo todo não está em Budi. Em alguns momentos, nós somos capazes de alcançar Budi, de alcançar esse intelecto superior, mesmo que não estejamos em Samadhi ainda, mesmo que não tenhamos alcançado a realização plena. Muitas vezes, num processo de meditação, você se sente desapegado desse mundo material, você se sente em contato mais próximo com o eu interior, e isso é permitindo que a sua consciência flua através de Budi. Às vezes nem em meditação, às vezes muito se fala de que os insights, de que as intuições são manifestações de Budi, do intelecto superior. Aquele conhecimento que você sabe, mas que não deveria saber. Ninguém te falou, mas você sabe que fulano de tal está pensando em você. Muito se fala que isso é Budi se manifestando. Budi operando, sua consciência operando através do veículo intuicional, do veículo de Budi. Então, sim, Budi é muito próximo com Atman, ainda com o véu de ilusão de Maya, ou ainda encoberto pela ilusão de que Budi já é o absoluto, enquanto ele ainda não é, ainda está para chegar em Atman. Esse aqui é o final do capítulo 194, acho que nós vamos ficar por aqui e deixar o 195, que também é um capítulo com conteúdo interessante, para conversar com a mente mais fresca na próxima aula. O que vocês acham? Então, é isso. Então, nós vamos ficando por aqui. E um ótimo domingo a todos. De novo, quem não estava ao vivo, use ou os comentários aí no próprio YouTube ou nosso grupo no WhatsApp para poder conversar sobre o assunto. Vamos debater, vamos falar sobre. Harion Tat Sat.
Grande abraço, obrigado pela super participação, vocês são ótimos e ótimas, e até a próxima.